Bom, saudações, companheiros. Meu nome é Wander, eu estou aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros. Hoje, então, nós vamos fazer mais um episódio do RevoluCast. Esse, diferente dos outros, nós vamos fazer assim, um apanhado geral de temas aí que estão mais no quente aí da imprensa e vamos comentar eles conforme for possível aí. A gente organizou aqui a pauta. A gente tem uma linha que vai seguir mais ou menos os passos que o governo tem dado no sentido de aumentar o autoritarismo e as medidas que ele tem tomado para realmente acelerar o processo de aproximação de uma ditadura aberta. A gente sabe que o presidente Bolsonaro sempre demonstrou que tem uma afeição, tem uma identificação com esse tipo de regime. E se os companheiros não prestarem atenção, se a gente não estiver sempre atento, pode acabar que a gente vai acordar amanhã numa ditadura e não vai entender o porquê. Então, acho que é interessante a gente, além de destacar os fatos que têm ocorrido, ultimamente também demonstrar como eles apontam para um caminho que é bastante autoritário. A gente destacou várias intervenções da Polícia Militar, que é um órgão que, já vamos deixar claro aqui, a gente é contra, acha que deveria acabar. E eu também vou abrir uma aspas para dizer que quando a gente pede o fim da Polícia Militar, a gente já falou isso várias vezes, a gente não está falando que não tem que ter nenhuma força de proteção, nenhum exército que defenda a fronteira, não é isso. É que a Polícia Militar ela é uma herança da ditadura e ela age de forma a combater a população, né, a população pobre. Ela não é nenhuma força benéfica à população e a gente é contra, sim, acho que a Polícia Militar está prestando um desserviço e na mão do Bolsonaro essa polícia e esse exército vão ser um elemento bastante desfavorável à luta dos trabalhadores e à luta popular, né? Não só nas mãos do Bolsonaro, mas de todos os governadores bolsonaristas, como que é o caso do Dória. Nós vamos ver aqui a partir dos casos que a gente elencou para falar para vocês, que para a gente são indícios claros, então, desse recrudescimento repressor por parte do governo, muito provavelmente por conta das crises que ele está sendo sujeito, né? E a falta de estabilização, não tem um fator de estabilização. Tem vários setores golpistas em guerra entre si, e isso leva então a uma maior mobilização popular, um descontentamento da população em geral com o governo imposto pelo golpe desde a derrubada da Dilma. Então, os pontos que a gente elencou aí são pontos que são gravíssimos do ponto de vista do Estado de Direito, porque são intervenções, nesses casos aí, não por acaso da PM paulista, da PM de Dória, que embora ele agora tente se desvincular, mas o Dória é um bolsonarista, né, de primeira hora. Então, o Wander acho que vai começar agora com o primeiro, né, agora do dia 28 de junho, né? Você já faz um artigo. Tem um artigo, né, no blog também. O artigo do José Fernando que eu estou falando comenta, entre outras coisas, algumas intervenções que a Polícia Militar fez tanto nos sindicatos quanto no estádio do Corinthians também, que é uma coisa que foi bastante repercutida aí, que o torcedor, ao se manifestar, mandar o Bolsonaro tomar no cu, foi expulso do estádio de forma autoritária. Nossa, no clássico, no último Corinthians e Palmeiras aí que teve no estádio de Itaquera, foi uma verdadeira lição de ditadura militar aquilo lá. E só para deixar comparado, muita gente está colocando isso na internet, né? Que a Dilma foi ofendida por um estádio inteiro e nem por isso ninguém foi censurado, nem por isso ninguém foi preso, nem nada. Esse cidadão que era um deficiente físico, se eu não estou enganado... Ele usava uma prótese na perna, porque a polícia é fascista demais, né? O cara foi humilhado, ele foi levado para a delegacia para depor e submeteram ele a um tratamento digno de um animal. E só fazendo um adendo, ele foi levado para a delegacia sob nenhuma acusação, nenhuma. Isso é característica de fascismo. Tiraram ele, assim, ele pagou o ingresso, entrou no Itaquerão. Antes de começar o clássico, teve aquela coisa lá que o Bolsonaro vai tomar no cu, é o tipo de um mantra do país agora, depois do golpe, que mostra o descontentamento popular com o líder que foi imposto, né? E até por isso a gente pode até comentar também que muita gente endossa o governo, diz que a gente não pode chamar fora Bolsonaro por conta de que ele foi eleito por uma maioria e tudo mais. Isso é totalmente mentira. Isso é papo de cirandeiro, você não tem nada a ver com isso aí. Já falamos aí algumas vezes que o processo todo foi muito fraudado.
Quando a gente diz fraudado, também não é nas urnas, não é nenhum hacker que vai para as urnas, não é nada disso. É fraudado no sentido de que as eleições foram livres, não tiveram a presença do Lula, não tiveram a chance de debates, não teve nada disso, foi tudo muito armado, muito controlado. É a mesma coisa, você pode fazer uma metáfora com o futebol. Você vai no campeonato espanhol, você arma uma coisa lá, deixa o Barcelona de fora do campeonato lá. Acabou. Tu viu? Como assim? Né? Então vamos ser um pouco mais inteligente aí, né? Porque, pô, que é isso? Isso aí é fraude, sim. Viu? Se as coisas correram mais ou menos nas regras democráticas que são que emanam lá do TSE, isso pouco importa. Porque o conjunto da obra é muito ruim. E tem na época, se vocês pegarem outros programas da gente, a gente comentou isso, o PT não podia fazer campanha. Aprendia material, aprendia militante, aprendia tudo, não dava para falar. Uma vez aprenderam material porque o meu material tinha foto do Lula. Faz sentido isso aí. Ele é o presidente do partido até aquele momento, mesmo preso, depois que a Gleisi assumiu e tal. E são movimentos que a polícia fazia de maneira bastante anárquica, assim. Você via um juiz ou uma unidade da polícia destacada para fazer esse tipo de combate aí. E a gente pensava, mas por que eles estão agindo dessa forma? Qual que é a lei? Qual que é a base legal para fazer isso? Nenhuma. Muitas coisas que aconteceram durante o processo do Lula demonstravam isso, que eram exceções. Quando a gente fala de ditadura, de acenos autoritários, a gente está falando de processos de exceção que só ocorrem diante de uma circunstância dada. Por exemplo, levar o Lula para depor sobre condição coercitiva e fazer um interrogatório. Eles interrogaram o Lula no aeroporto de Congonhas, se eu não estou enganado. Isso daí, eu lembro que na época foi um escândalo, porque primeiro que ele não deveria estar sendo conduzido daquela maneira, e depois que não existe nenhum precedente para fazer isso dentro de um aeroporto. O que a polícia estava inventando ali? Eles levaram ele para uma sede da Polícia Federal, uma sucursal da Polícia Federal no aeroporto, e indícios à época tinham claro que eles pretendiam prender o Lula e já levar ele dali para Curitiba. Isso não foi possível porque houve uma enérgica e rápida mobilização das bases do PT e de outros movimentos sociais que impediram, fizeram lá, não vai prender, cercaram, que foi acertadíssimo porque a prisão do Lula ia ter sido adiantada. Do ponto de vista legal, não se sustenta a tese, porque a condução coercitiva é quando a pessoa se nega a atender um chamado de um juiz para prestar depoimentos. O Lula nunca se negou. Segundo os advogados dele, ele não recebeu uma intimação. A primeira intimação foi a Polícia Federal na porta dele às 6 horas da manhã. Sim. E teve a guerra de liminar também, várias liminares. Acho que a mais emblemática que eu me lembro, que eu gostaria de destacar, é aquela que o juiz falou que deveria soltar o Lula por conta da fragilidade da condenação. Estava liberando o Lula, já que condenado em segunda instância não pode ser preso, a não ser que... Não, um trâmite normal. Qual que seria a novidade? O cara liberou, falou, tá solto. Sérgio Moro ligou, estava de férias, ligou pro Brasil, mandou impedir a soltura do Lula, o delegado obedeceu o Sérgio Moro e não obedeceu o juiz de grau maior, de instância de decisão, que era o desembargador, se eu não estou enganado, impediu a decisão do desembargador. Então, assim, se isso não é exceção, se isso não é uma exceção às regras, à própria lei... Então, isso é um estado de exceção. A gente está com indícios claros de caminhar para uma ditadura e não é de agora. É uma ditadura aberta, né? A gente só não entende... não é que a gente não entende, a gente não tem indícios o bastante para falar assim, olha, ela vai surgir desse jeito aqui. Porque essas coisas não são um raio no céu num dia claro. Elas vão se avolumando, mas a gente, assim, o que a gente tem certeza? O STF é militar. Isso aí já está. Eles não fazem nada mais. Principalmente o ministro Dias Toffoli, que ele apareceu ontem falando um negócio, não sei se você leu. Falou que a Constituição tem muito direito, que o pessoal, os legisladores de 88, como estavam assustados com a ditadura, que acho que teria que perguntar para eles se não é para se assustar com uma ditadura. Então colocaram direitos demais. Isso aí não é fala deles, isso é fala de militar. Sim. Pensem no Dias Toffoli igual um boneco de ventríloco. Enfiado a mão na bunda dele tem um militar. Eu esqueci qual é o nome do cara lá. Eu esqueci também. Mas a questão é que o Dias Toffoli,
ele está sendo bastante empichado agora por conta da relação que ele teve com o PT um dia, no passado. A galera tá pedindo o impeachment dele. Eu acho que hoje era uma das tags mais comentadas no Twitter, era impeachment do Dias Toffoli, dizendo que ele era um agente da... E isso ele ajudando o golpe desse jeito. Eu não sabia desse negócio aí. A galera tá pegando no pé dele, que é o impeachment dele, e ressuscitaram aquela questão das 10 medidas. E também estão pedindo o Dallagnol na PGR, que agora que vai ter a troca... Nossa, mas um criminoso daquele? Diz que ele tava... Esses últimos vazamentos, eu não li na íntegra, mas eu vi os highlights, né? Diz que tem um que ele fala assim, não, ele sabia que era crime o que ele estava fazendo, mas ele fazia assim mesmo. Ele chamou o menino de laranja, nossa. Não tem, assim, agora veja a quantas anda o negócio aí. Isso aí, companheiros, falar uma coisa, isso são expedientes de ditadura militar. Ou, se não for militar, de uma ditadura, de um regime fechadíssimo. Você, não importa o que o cara fez, o cara é um açougueiro, ele matou 500 pessoas. Você conduz ele ao cargo porque você quer. É uma ditadura, não tem. E quem falar contra isso aí vai sofrer, vai pagar as expensas. No caso do embaixador filho do presidente, também tem uma comparação muito válida que fizeram na imprensa, de que só tem 2 países que fizeram isso, a Arábia Saudita e o Brasil, que estão querendo colocar como embaixador um filho de um presidente. Então, por aí vocês veem... Mas lá é uma monarquia, né? Seria interessante, lá pode fazer isso. Lá, além de poder fazer isso, lá também é um regime ditatorial apoiado pelos Estados Unidos. Sim, uma ditadura cruenta lá. E estavam comparando, porque é uma comparação possível. O Bolsonaro ele acha que o Estado pertence a ele de alguma forma, e ele vai agir como ditador independente de qualquer coisa. Ele já tem essa predisposição, o que falta é uma institucionalização disso daí. Inclusive tem uma coisa que eu me lembrei na Arábia Saudita um tempo atrás, acho que foi ano passado, uma turista, não sei se foi uma turista ou uma pessoa do local, uma moça andou por um monumento lá do país arábico de mini saia. Você vê só como os Estados Unidos não gostam de ditadura, né? Eles são contra todas, eles gostam de democracia. O pessoal estava procurando para matar a moça, não é para prender, para matar. Isso aí é o governo democrático da Arábia Saudita, tá certo? Porque aí o problema é o Irã, Venezuela. Então, vamos supor, se esses países tenham coisas similares, porque eles são islâmicos também. Só que assim, por que na Arábia Saudita não? Aí assim, isso ajuda, são fatores que ajudam a compreender o jogo de forças no plano exterior e a atuação do imperialismo diante dos aliados dele e do que eles consideram inimigos, né? Pessoas avessas à política de rapina que eles têm. Né? Eu gostaria de comentar um pouco do seu artigo, que você escreveu assim no artigo, que acho que é o último ou penúltimo, que é: no dia 28 de junho, a PM paulista invadiu os sindicatos bancários com soldados sem identificação, sob a alegação das mais estapafúrdias, proteger o patrimônio público, e procurou reprimir manifestantes que ali se encontravam. Jornalistas foram constrangidos a se identificarem e ameaçados pelos policiais. Segundo membros do sindicato, não havia nada de anormal na situação que pudesse incitar a atuação truculenta da polícia, que só deixou o local após a chegada de advogados da entidade. Então, olha só que loucura. Os caras estão fazendo igualzinho na ditadura militar. Eles estão invadindo lugares para averiguar se está tendo algum distúrbio. Sabe a música do Raul, que acho que é Metrolinha 743? Metrolinha 743. Que ele fala que 2 homens não podem ficar conversando, porque senão vão ser abordados. É uma letra que explica exatamente como que é o estado ditatorial, em que... A lógica da suspeita. Exato, que está proibida a liberdade de associação, que é uma coisa que está na Constituição, que é todo mundo ali para se associar como quiser, não existe nenhuma reprimenda a isso. Então o que a polícia poderia ter feito caso existisse uma suspeita ali? Pedido um mandato, que o juiz quis pede, e aí, munido de um mandato, você vai lá e averigua. Do contrário, não existe isso da polícia entrar. Aconteceu um caso semelhante também lá em Manaus. Estava tendo uma reunião dos sindicalistas para organizar Isso eu não fiquei sabendo. Um protesto contra o Bolsonaro. Eu fiquei chocado, cara, porque a Polícia Federal entrou lá e começou a interrogar as pessoas. A Polícia Federal é um caso, com o Bolsonaro ela atingiu níveis absurdos. Com o PT já era ruim. Nossa. O PT errou muito em dar a chamada independência, né, a autonomia da Polícia Federal. O que é isso aí? É um Estado dentro da República? Não tem, ela tem que estar subordinada a alguém. Ela está subordinada a quem? Sim. A gente entende a quem a Polícia Federal e todas as outras polícias estão subordinadas, mas no português, claro, tem que estar na letra da lei, pô.
Como assim? Aquele ministro da Dilma, ele era corneado pela Polícia Federal a todo momento. Eles investigavam a presença sem que ele soubesse. Sim. Ele tinha que ter exonerado todo mundo que fez aquela operação. O PT é muito criticado por ter permitido algumas apropriações do Estado, de partes do Estado que lhe conferiam. Por exemplo, a Dilma respeitava a lista tríplice da PGR, que agora vai ser votado de novo. O Lula também fez isso. Indiretamente, você olha de longe, parece que, nossa, como o Lula é democrático, como ele é bonzinho, como ele é bonitinho. Só que isso é um erro fatal, porque essas corporações que se formam de advogados, juristas, elas tendem sempre a serem direitistas ao extremo. Eles defendem os próprios interesses, eles não estão nem aí pro anseio popular, porque eles fazem parte de uma camada da sociedade que está estratificada. Eles estão muito longe da realidade da população. Não são eleitos por ninguém. Não são eleitos por ninguém, não respeitam nenhuma lei, porque eles se acham superiores à própria lei. Aquilo é quase uma capitania hereditária de determinadas famílias. Exatamente. E isso aqui, a gente não está querendo, viu? Não adianta os ciristas aí, esse pessoal aí tentando achar que a gente está falando que o PT cavou a própria cova, que não é isso que a gente está querendo dizer. A ideia é a seguinte: o modelo de governo do PT, que aliás, não se iludam. Se o PSOL, se o PDT subir ao governo, vai ser a mesma coisa, pior que o PT, porque eles não têm base social. Para manter o que eles chamam de governabilidade, eles precisam ceder para a burguesia determinadas coisas para que eles fiquem no poder com certa margem de manobra. Foi assim no governo do Lula, e Lula nunca foi hipócrita, viu? Lula sempre falou que ele dialogava com todo mundo. Sim. Hipócrita é o pessoal aí que fala que está à esquerda do PT e não está à esquerda nada, é direitista. Tendo isso em mente, a gente precisa fazer uma coisa. Onde o PT errou? Exatamente insistir nessa política. Sim. O PT tinha bases sociais que conferiam para ele um poder parecido com o que o Hugo Chávez tinha na Venezuela, para fazer mudanças de vulto. Mudar o regime político como está sendo feito agora, só que está sendo feito pela direita e pelos golpistas. Sim. Quando ele, igual o Wander assinalou, quando o PT abriu mão de pelo menos mudar as regras do jogo do judiciário e dar essa autonomia para uma polícia fartamente equipada e com poder de inteligência, ele criou um inimigo ali poderosíssimo, entendeu? Sim. É assim, aquele feitiço que se voltou contra o próprio feiticeiro, né? O próprio exército também segue essa lógica, porque assim, o exército depois da ditadura militar tinha que ter sido dissolvido e refeito do zero, porque os capitães, generais que estavam ali, continuaram ali. Na ditadura eles estavam. Sim. E depois eles continuaram. Então, esse povo que conspira contra o país, eles tinham que ter dissolvido o negócio. Assim, você não vai fazer mais nada, você vai ser preso, pô. Todo mundo aposentado, um abraço, quem não cometeu nenhum crime comprovado, quem participou diretamente, julgado e preso, dependendo se cometeu contra o país, pode até ser morto, porque isso está previsto na Constituição, sim. Se o cara tentou conspirar contra o presidente, existe o caso sim. do Juscelino Kubitschek, que foi morto, a condições muito suspeitas, ninguém sabe exatamente como que aquele carro capotou. Não, o cara é vítima da ditadura também. Não, com certeza. E era um homem moderadíssimo. Então, era um candidato e tal, o cara que realmente era um inimigo da ditadura ali. A ditadura matou João Goulart, ex-presidente, matou Carlos Lacerda, líder da direita. Por isso que a direitista tem que ficar esperto. Dallagnol tem que ficar esperto que logo, se ele se tornar muito indigesto, aí o pessoal aparece com ele morto. Então, assim, essas instituições, elas precisam ser dirigidas, elas têm que ter um líder com legitimidade para que elas dirijam. Se o exército é um órgão importante, ele tem que se submeter à vontade popular, e acabou, não tem democracia sem isso. Então as instituições, elas se submetem à vontade popular. PGR, Polícia Federal, Polícia Militar, Civil, qualquer órgão que seja, que esteja subordinado à democracia, a democracia existente, ele tem que se submeter à vontade popular. Sim. Então não existe esse negócio de independência dos poderes. Quando a gente fala isso, tá querendo dizer que é um ditador sanguinário que vai dominar o judiciário, que vai aparelhar o Estado. Não é isso. É alguém que tem legitimidade para, de fato, colocar as pessoas à cargo à frente desses lugares. Né? E a gente, assim, aqui a gente, todo mundo já viu que a gente não fica muito com tato para falar as coisas, não. Porque a gente não está muito aí para a opinião do pessoal que tem, e certas ideias não podem ser ditas, a gente não tem isso aí, não. Então, tem que dizer que essa independência dos poderes, a coisa dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é um pensamento iluminista. Isso aí, ele dá as bases para o Estado burguês. Então a gente não pode, embora a gente defenda isso aí,
minimamente para ter garantias democráticas, a gente não entende que esse negócio tem que ser defendido até a última instância, não. Por exemplo, assim, esse judiciário aí, dá para deixar ele independente de alguma coisa? De jeito nenhum. Ele não é independente, ele é dependente da burguesia, ele é independente do povo. Sim. Teve um ministro uma vez que falou textualmente, falou assim, não, isso aqui a gente não precisa ver o que o povo está pensando, não. A gente faz o que a gente quiser aqui. Sim. Eles se entendem como uma espécie de referência do que seja civilidade. Uma vez eu ouvi os caras falando isso, falando que eles são uma referência de civilidade. São os animais, aqueles ministros. Eles não obedecem a nada, eles não reconhecem a lei. O Senado é uma degenerescência, por exemplo, que lá não é democrático, tem que sumir aquele negócio. A Câmara dos Deputados, tudo bem. Tem uma representação, é mais ou menos eleito ali e tal. Embora tá cheia de parasita, é um processo minimamente democrático. Mas o Senado, esse STF, o que é STF? O quê? O que é isso? Os caras, para ser, teoricamente, são guardiões da Constituição. Qualquer texto, qualquer lei, qualquer coisa mesmo que você faça e que seja movido uma ADI, né? Que eles falam? Ação de... não sei o que, de inconstitucionalidade. Vai para eles decidem isso aí. Não, eles estavam prendendo gente no mensalão. Eles extrapolam toda hora a seara da onde eles... Aquilo lá é um poder sobre o poder sobre o poder. Eles são assim, eles são mais corruptos e golpistas do que o judiciário inteiro. É muito importante você estar falando isso. Vamos fazer um link agora, porque hoje também no Twitter estava a tag de STF... dissolvido, uma coisa assim. A galera pedindo, além do impeachment do Toffoli, que o STF fosse dissolvido, porque a direita é contra o STF também. E assim, é interessante fazer uma comparação do que a direita quer quando ela pede... Ah, sim, não, isso aí precisa fazer. A diferença é enorme, porque o que a direita quer é que a burguesia tenha controle direto sobre o regime político. Eles entendem que o capitalismo é uma coisa benéfica que deva ser preservada, e as instituições que atentem contra a democracia, que eles entendem que seja as instituições e tudo mais, tem que ser dissolvido. Então, por exemplo, o STF não está de acordo com o gosto deles, não estão liquidando os direitos do trabalhador o suficiente. Vai lá, dissolve. Dissolve o Congresso, dissolve o STF. O Congresso fez a mesma coisa, dissolve o Congresso. Eles não têm nenhum apreço para a democracia. Exatamente. Já pediram várias vezes o fechamento do Congresso, a intervenção militar. A direita no Brasil, a extrema-direita, ela tem essa sanha. Eles querem que qualquer representação democrática desapareça para que a burguesia governe diretamente. É quase como que pedir uma ditadura capitalista mesmo, dos burgueses diretamente. É interessante porque o que você está falando vai diretamente na fala do Toffoli ontem. Sim. Ele tá falando assim, chega pra gente muita coisa pra gente resolver lá, em constitucionalidades e tudo mais, a gente precisa parar com isso aí. Ele quase que falou assim, viu, vamos parar com esse negócio de STF aí. Sim. E assim, aí que tá a dialética do raciocínio, companheiros. O Wander trouxe muito bem, capital importância isso. Você tem que ver quem está derrubando o quê. O STF cai à direita? Não, a gente é contra. A gente fica STF. Então não tem esse negócio aí. Tudo que a direita faz é mal intencionado nesse aspecto aí. Igual o Wander colocou, eles querem tirar barreiras para o domínio total e completo. Por exemplo, assim, se eles não conseguirem destruir a CLT, então é uma prova disso aí. Eles não querem nada, eles querem fim de qualquer tipo de fiscalização. O Marx, no Capital, ele se baseou bastante no negócio que chamava os livros azuis, que eram livros de fiscais de fábrica, o pessoal assim. E ele também mostra a resistência que o judiciário inglês e os patrões tinham contra esses fiscais aí. Sim. Queria que os caras acabassem, porque eles traziam assim, não é que eles eram revolucionários, não, eram uns burocratas. Eles iam com uma planilhinha lá, por exemplo, assim, não pode trabalhar, só pode trabalhar a partir de 7 anos de idade. E lá tinha uma pessoa de 6 anos e meio, eles tiravam da fábrica. Era isso aí, burocrata. Uhum. E tinham enormes empecilhos. Então, essa coisa aí, se o direito, se toda essa conjuntura, esse mecanismo não serve à burguesia, você pode saber que a direita vai ser contra. Ela vai começar a arrumar defeito nisso aí. E quando a gente fala que a gente é a favor de uma ditadura do proletariado, também não é que as pessoas saiam na rua com metralhadoras e matem pessoas que discordem de uma eventual constituição popular e feita de forma democrática. A gente não está dizendo isso. Os defensores da democracia têm que ser o povo. Se você coloca como defensor da burocracia, se terceiriza a defesa da democracia, vira isso que a gente tem hoje. Você fala assim, quem é guardião da democracia é o STF. Porra nenhuma, esses caras são os arrombados. Não é nada, são os golpistas lá, bem pago. Não, eu quero que esses caras desapareçam. Eles custam caríssimo pro erário público,
Aquele bando de gente que fica atentando contra os outros, fica julgando ali se aquele ou a outra ali precisa ir pra cadeia, como eles fizeram naquela coisa ridícula do mensalão. E tem outra, essa coisa muito bem lembrada, a gente é a favor sim da ditadura do proletariado, qual que é o problema? Pô, alguém tem que pensar alguma coisa sã aqui. Como a gente é partidário da política moderna, inaugurada por Maquiavel, a gente entende que o extremo de qualquer política é uma ditadura. E veja bem, a democracia burguesa é uma ditadura, mesmo quando ela está escamoteada de alguns direitos elementares do cidadão. Porque, assim, são regras de uma minoria ridícula sobre o grosso da sociedade. Então, veja, a democracia burguesa é mais ditatorial do que a ditadura do proletariado, porque a ditadura vai ser a vontade da maioria contra uma minoria insignificante. Sim. Embora o nome que pareça muito que a burguesia faz questão de que ela tem escribas de aluguel no mundo inteiro. É impossível você competir com a pena de aluguel da burguesia. Professores universitários, aquelas crescências que eles chamam de intelectuais, eles pegam palavras, colocam num índex que só eles acham onde está, e essa palavra fica maldita. Então a ditadura do proletariado não é nada mais do que a vontade do povo contra esses parasitas. Por exemplo, quem que não quer colocar o Paulo Guedes no gulag? Não, por exemplo, você acha que alguém em Paraisópolis vai falar assim, o Paulo Guedes, será que tá bebendo água? Lá, esse pessoal não quer nem saber, meu. Não, então, vai ter um pessoal que vai chorar mesmo na ditadura do proletariado, vai ter um pessoal que não vai gostar, que vai ficar chateado, mas esse pessoal é hoje o que tá esfolando o povo brasileiro. Sim. É o pessoal que tá cagando na cabeça de todo mundo. Esse pessoal que vai ficar triste com a ditadura do proletariado. A população não. Eu não sei se os companheiros têm vou falar um termo pós-moderno agora, essa vivência, mas eu e o Wander, a gente teve não sei se é o desprazer, né, de ter visto de perto um capitalista mesmo, de pura cepa. Essa gente aí, se você vê bem, eles se sentem de outro mundo. Sentem outra casta. Eles olham o mundo de uma outra maneira. Esse pessoal não está querendo saber se o que ele está fazendo vai acarretar daqui 20 anos na mortalidade de não sei quantos % da população. Não. Você escolhe, ou você é capitalista ou você é humano. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Procure ver. Esse povo se esconde bastante, mas assim, quando você está em alguns lugares que tipo, apreciam certos encontros, você vê assim, esse pessoal, eles olham os outros com total indiferença. Então não vamos ficar chorando não, porque se um dia o jogo reverter, ninguém vai chorar muito por essa gente, não. Não, a gente tem um representante da ditadura da burguesia que eu sempre trago como exemplo, que é o Wilson Witzel. Ele metralha, ele fuzila a favela, ele sobe em helicóptero e dá tiro em pessoa inocente. E que se foda se vai acertar uma população inocente ou não. Eu vi uma foto que me deixou chocado. Umas crianças saindo da escola correndo, com medo de tiro do Wilson Witzel. É um terrorista. Só por isso mesmo, só por esse fato, que não é pouco, é muita coisa, eu já colocaria o Wilson Witzel num paredão e fuzilaria esse cara sem pensar duas vezes. Porque ele é incorrigível. Sim, ele não tem Esse cara não vai mudar. Não, ele não tem salvação. Esse cara é um ditador de verdade, esse cara é um sanguinário de verdade. Porque olha só o que ele está fazendo. São crianças que estavam estudando uma coisa, e ele pega uma comunidade assim, a despeito de que diuturnamente a imprensa escrita, a imprensa televisionada vem falando, na favela, companheiros, mora gente, viu? É gente normal. Igual a gente, igual a qualquer gente outro, né? Que sente fome, que sente frio, que tem emoções. É gente normal. Se o cara vende uma droga, alguma coisa, viu? Isso aí é uma casa da própria sociedade, são mecanismos de sobrevivência que o cara encontra. Sim. Só que agora sim, o cara pega um helicóptero comprado com o dinheiro do povo, porque é da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Sobrevoa com uma arma comprada com o dinheiro do povo e atira no povo. Sim. É terrorismo de Estado. Isso aí tem que ser pago do jeito que os cubanos pagaram os torturadores e os assassinos e os policiais da polícia política em 1959 em Cuba. Tem que fazer isso aí. O pessoal fala assim que até gente da esquerda, viu? Que o Dr. João Willis é dessa casta aí também. Que o Che Guevara se excedeu. Não, a gente acha uma coisa, viu? Podem falar assim, a gente acha que o Che Guevara matou pouca gente. Eles tinham que ter feito uma limpa maior lá.
Não, e outra coisa, um adendo, mesmo que o cara vá lá e acerte um traficante, um bandido, como eles falam. Mas não tá existe errado. pena de morte no Brasil. Então, tá Ele errado. tá executando o cara sem levar o cara a juízo. E os caras falam, mas então se você tem dó do bandido, você tem que levar ele pra sua casa. Tem que levar pra casa sim, porra. O cara tá fudido. Você acha que se ele tivesse escolha, ele ia estar fazendo isso que ele tá fazendo? Não é pra tratar ele como se ele fosse um animal que se abate no meio da selva. Isso aí já acabou. Esse racismo aí não tem cabimento na sociedade de hoje. Não é pra matar bandido nenhum, não é pra... Não tem pena de morte, nem assim. Vamos supor, nos Estados Unidos a gente acha super fascista, mas pelo menos existe lá. Uhum. O Estado é assassino mesmo. Eles podem matar as pessoas lá sem precisar esconder como a PM faz. Mata num beco e tal. Sim. Que agora esse fascista aí, nem isso ele tá fazendo mais, não tá escondendo mais. Mas a gente entende uma coisa. Isso que eles fazem da polícia militar, propriamente, né? Entrar, julgar, dar sentença e matar, não existe na Constituição. Isso que tinha que ir lá pro STF. Daí o STF falava, dissolvida a polícia militar por inconstitucionalidade. Exato. O senhor Marcelo Freixo, que gosta muito da polícia, às vezes sai em defesa da polícia e fala, mas a polícia também morre. Mas é óbvio que a polícia morre. Mas que é isso, Você meu? quer que o traficante fique passivo ao ver um cidadão entrar de fuzil na comunidade dele pra matar ele, porque ele tá vendendo droga? Cara, isso não faz o menor sentido. A própria proibição às drogas não faz sentido. E aí você tem um policial que tá imbuído da missão de entrar numa favela pra matar outras pessoas porque elas fazem uma coisa que, de acordo com a lei, não faz sentido, mas na vida real ela faz total sentido. As pessoas usam drogas. As pessoas usam. Viu? Eles usam drogas desde a época pré-colombiana. O que é isso? Agora que vocês forem encanar com baseado? Não, isso é loucura. Eles são. E outra, a gente entra na questão do recrudescimento da censura moral no país. Agora todo mundo é evangélico, todo mundo é crente no negócio cristão, né? Pastores são eleitos aí como pessoas ilibadas, de moral pública irretocável, tá certo? Isso não existe. Aqui não estamos atacando cristão nem evangélico, a gente está dizendo pessoas de proa, Dir Macedo, Malafaia, Marco Feliciano, que arrumou o dente por 150 mil reais aí pago pelo povo sem dente, né? E agora estou vendo aqui, ó, na folha de hoje, edital do BB, que é o Banco do Brasil, né? Para cinema, pergunta se há cenas de nudez ou sexo explícito, tá certo? Para apoiar os filmes. Então, pessoal, vocês estão vendo que o negócio, tudo aquela coisa porque na época da ditadura também tinha filmes que atentavam contra a moral e os bons costumes, livros e tudo mais, não iam a público. Então, ou seja, o pessoal está escolhendo o que você vai ver, o que você vai ler. A ditadura do proletariado, só para fazer um link, acho que a gente está chegando no final, a ditadura do proletariado ela é uma ditadura para libertar. Parece contraditório, mas assim, o povo, a maioria, ditar o que deve ser feito... É uma libertação. É uma libertação, não tem nada mais livre do que isso. A gente vê o PSOL, por exemplo, que chama Partido Socialismo e Liberdade, que é uma coisa que... mas é esquisito porque eles querem prender todo mundo, né? E é redundante também você falar socialismo e liberdade. Eles tentam usar esse nome para se destacar de alguma coisa próximo do stalinismo, que foi um regime realmente bastante... Aquilo a gente precisa até fazer um podcast sobre o stalinismo para falar sobre isso. Tem muitas ressalvas. A análise do stalinismo não pode ser rasa. E quando o PSOL faz isso de falar que é um partido de socialismo e liberdade, o que ele está tentando dizer é: nós nos afastamos do socialismo stalinista e somos a favor da liberdade. Mas o socialismo, na raiz, em essência, ele é a liberdade. Não existe outro socialismo que não pregue a liberdade. Ele é o evangelho da liberdade. É a libertação do povo do jugo de uma casta parasitária que impede, em todos os sentidos, eu reforço mais uma vez que a gente vai ver isso no livro da Rosa, Reforma ou Revolução, o capitalismo impede o desenvolvimento da sociedade em todas as frentes, cultura, ciência, tudo que você possa pensar. Fala assim, não, mas e as coisas que... Bom, se tem uma vacina aí que deixa o cara viver mais 50 anos, se o capitalismo existisse, ele ia viver 150. Então, é uma coisa absurda. Só olhem com cuidado para a indústria farmacêutica, por exemplo. Remédio que resolve o problema não dá lucro, o cara não tira o remédio. Isso aí não é um entrave científico? Ou eles compram patente de remédio que era de graça e começam a vender a um valor exorbitante. Né? Teve um cara também candidatíssimo ao paredão, um jovem empresário, né, empreendedor dos Estados Unidos. Ele comprou a patente de um remédio,
negócio que custava quase que centavos de dólares nos Estados Unidos, ele aumentou o preço exponencialmente. Falou que fez algumas mudanças, fez nada. E foi até julgado na justiça norte-americana, porque o cara tava fazendo ali, que é isso? Você vai pegar o negócio... Sabia? Foi, porque isso aí você tá... veja como que é a liberdade no capitalismo, né? A liberdade do regime democrático. O cara tem que ser livre para matar os outros. Esse né? cara não merece Você um viu? paredão? Então, Quanta gente não morreu por causa desse filho da puta? a gente não quer nem saber do lucro dele. A gente quer saber do invento científico. Qual que foi o desenvolvimento do remédio? Nenhum? Então vai para lá. Bom, eu acho que a gente está chegando ao final. A gente fez um esforço de comparar a ditadura do proletariado com a da burguesia, para os companheiros que têm alguma ilusão ainda passarem a refletir um pouco melhor sobre o que é a democracia burguesa mesmo e pensar seriamente em modificar a sua própria postura. A gente está hoje no dia 13, próximo de ir no protesto contra o governo Bolsonaro, e a gente tem uma palavra de ordem só que tem repetido e ecoado através do PCO, que é o principal partido que puxa essa palavra de ordem, que é fora Bolsonaro todos os golpes. A gente quer liberdade para o Lula, quer que o regime político existente acabe, não é mudar de ministro, não é mudar de presidente, não é nada. É nem acabar. Deixar que o Eduardo Bolsonaro não vá para a embaixada. Se é de menor monta. Como tem no Reforma e Revolução, a gente não está pedindo o socialismo direto agora, nem uma revolução imediata, mas uma primeira etapa disso é acabar com o golpe que foi impetrado, e a gente está levando essa palavra de ordem. Acho que os companheiros que ouvem o nosso podcast poderiam absorver isso também, que é pedir pelo fora Bolsonaro, acabar com isso num primeiro momento, para que o regime político pelo menos retorne ao estágio anterior, onde ele era menos bizarro, né? Sim. E em seguida sempre pensar no socialismo e lutar pelo socialismo com as armas que a gente tiver, né? Eu acho que pra gente terminar esse episódio de comparação de ditaduras, né, não tem uma mensagem melhor do que essa. E é isso então. Até a próxima. Falou, valeu.